disciplina de doenças bucais, tá? Nós iniciamos falando da cárie, e aí, como é um assunto que a gente precisava discutir bem, detalhar bem, a gente conseguiu dar com mais calma, porém, se a gente fosse continuar com o conteúdo de doenças de origem endodônicas, que é o que a gente vai ver hoje, iria ficar muita informação e talvez a gente nem assimilasse um nem outro direito, né? Então, eu falei com vocês preferiram que a gente dividisse um pouquinho, né? A aula passada, então, ficou só cárie, e hoje a gente vai falar das doenças de origem endodônicas. A aula de hoje, ela é um pouco menor do que a aula da semana passada, tá? Mas aí a gente fica aberto para vocês tirarem suas dúvidas. Quem estiver assistindo a aula agora, simultânea, ao final da aula, se tiver dúvida, a gente sana essas dúvidas. E quem não puder assistir agora ou chegar depois, até 5 horas, podem falar comigo, que é teoricamente o horário da aula. Então, até 5 horas vocês podem entrar em contato, ou na semana mesmo, certo? Podem tirar suas dúvidas, não fiquem com dúvidas, não. Na aula da próxima semana, será a doutora Núbia, certo? Que ela vai iniciar um novo conteúdo com vocês, tá bom? Então, nós iniciamos na aula passada, falamos de cárie, né? Nós, só recapitulando, vimos que a cárie é a segunda doença mais comum no mundo, né? Perde somente para o resfriado, né? Nós vimos como se dá o processo de cárie, nós vimos aquele famoso processo Desré, né? Quando a gente se alimenta, as bactérias que estão na nossa boca, elas, se for uma dieta muito rica em carboidratos fermentáveis, né, os açúcares, essas bactérias, elas vão se alimentar desses açúcares, vão fazer o metabolismo, e o produto desse metabolismo dela vai ser o ácido. Esse ácido vai diminuir o pH da boca, vai tornar a boca ácida e vai desmineralizar os cristais de hidroxiapatita do nosso esmalte, né? E esse é o processo de desmineralização. A remineralização, quem é que faz? A protagonista, a saliva, né? A saliva tanto vai ter ação de limpeza, como vai vir com seus minerais, o cálcio, o fosfato, e vai repor esses minerais que foram perdidos no processo de desmineralização. Então, a saliva, com seus minerais, vai fazer o processo de remineralização. Só que, quando a desmineralização ela ocorre por um tempo curto e é rápida, a saliva consegue remineralizar, tudo ótimo, não vai ter prejuízo nenhum. Porém, se a desmineralização ocorre maior e mais vezes do que a remineralização, nós vamos ter um desequilíbrio. E é aí que acontece a cárie, né? Nós vimos os tipos de cárie, né? Vimos a cárie incipiente, que é aquela a lesãozinha de mancha branca, que é a parte, o momento da cárie que ela ainda é reversível, que a gente consegue fazer terapia com fluoreto e consegue reverter essa cárie. Mas aí, depois dessa parte da cárie incipiente, vem a cavitação, que é quando tem a cavidadezinha. E aí, nesse momento, só mesmo retirando o material cariado e repondo com algum material restaurador, né? Vimos a cárie secundária, que é aquela cárie que ela aparece abaixo de uma restauração, então é a cárie que está acontecendo pela segunda ou terceira vez, é uma cárie recorrente, né? Vimos a cárie rampante, né, que é aquela cárie que é super agressiva, que ela ocorre de uma forma avassaladora, né, na boquinha, geralmente ocorre mais em crianças, tá? A cárie precoce da infância, nós também vimos que é aquela cárie parecida com a cárie rampante, né, que é uma cárie, na verdade, é um tipo de cárie rampante que ela vai destruir muitos dentinhos de uma vez em crianças até 3 anos, tá? Menores de 3 anos. E vimos os métodos de prevenção, vimos as maneiras que a gente tem de diagnosticar a cárie, né? Tudo isso a gente fez um apanhado geral na aula passada e respondemos algumas questões, né? Então, hoje, a gente vai iniciar as doenças de origem endodôncas. A cárie, a gente viu que é uma doença que vai acometer quem? No dente. Dentina e esmalte, né?
Já as doenças de origem endodônticas, elas vão acometer quem? A polpa e os tecidos perirradiculares, certo? Então, gente, a endodontia, ela é a especialidade da odontologia que ela vai gerenciar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da polpa dentária e dos tecidos perirradiculares. Quem são, professor, esses tecidos perirradiculares? Que estão ao redor da raiz. Então, perirradiculares são aqueles tecidos que vão estar ao redor da raiz, que é o osso alveolar, tá? Possibilitando preservar o dente. A gente sabe que não precisa nem voltar muitos anos atrás, né? Na nossa infância, eu acredito que todo mundo é jovem, né? Na nossa infância mesmo, a gente não tinha tanto acesso a esses tratamentos endodônticos como a gente tem hoje. Então, não precisa nem décadas e décadas atrás, não. Há pouco tempo, a endodontia ela ainda não era muito estabelecida. Então, chegava no dentista com a cárie, não tinha mais jeito de restaurar, arranca, né? E nisso, a gente foi fazendo uma odontologia mutiladora por muitos e muitos anos. Toda ida ao dentista era para arrancar dente, né? E por isso que hoje, muita gente nova, eu, por exemplo, que trabalho em zona rural, o pessoal do sítio, até hoje, na verdade, tem um pouco de dificuldade de ter acesso a tratamento endodôntico, mesmo pelo SUS. Então, é muito comum eu ver mulheres jovens, coisa de 20, 25 anos, 27, 30, já praticamente sem os dentes anteriores. Então, é muito impactante. Impacta na vida dessa pessoa. A estética impacta na alimentação, impacta na autoestima, né? Principalmente os dentes da frente são muito importantes para a nossa autoestima, né? Então, a endodontia ela veio para mudar também essa realidade, né? De possibilitar uma reabilitação que antes a gente não tinha. A reabilitação que a gente tinha antes era arrancar dente e colocar uma prótese, né? E hoje a endodontia ela possibilita a gente manter o dente. Apesar de hoje já existirem os tratamentos com implantes, mas nada, absolutamente nada é igual ao nosso dente. Então, por isso que a gente luta tanto e bate tanto na tecla de manter o dente até onde for possível, porque nada nem ninguém substitui um dente, certo? Até hoje a tecnologia ainda não avançou a esse ponto. E eu não sei se vai chegar, né, ao ponto de substituir um dente, né? Então, pessoal, as doenças de origem endodônticas, as doenças que vão lesionar, que vão fazer dano ao nervo pulpar, elas podem vir de duas formas. Através da irritação física, que geralmente, e a mais comum, é através da cárie, certo? Que é o que a gente consegue ver aqui na imagem, ó. A cárie, aqui ó, nesse dentinho aqui de cima, a cárie veio, passou esmalte, passou dentina e chegou a atingir quem? Polpa. Então, é o mais comum, tá? É quando a gente tem uma contaminação desse canal, né? Do canal pulpar, da câmara pulpar, da polpa, pela invasão bacteriana da cárie, certo? E aí, pode ter ou não a formação do abscesso, tá? Que é a fístula, aqui na verdade que a gente vê a fístula e o abscesso é a formação do pus, tá? Eu não sei onde vocês estão, mas aqui em casa tá dando aquela chuva de vento terrível, e tem hora que eu me assusto, porque bate o vento com força aqui na janela, chega a me desconcentra um pouquinho. Se eu perder o raciocínio, eu volto de novo, tá? Porque tá muito, não é só aquela chuvinha, é uma chuva com vento, uma chuva que assusta. Então, ó, além da irritação física, que é a cárie, que é o mais comum, nós também podemos gerar dano à polpa através de um trauma mecânico, de uma pancada, de um murro, né? Um murro, de um acidente. Então, ó, vocês estão vendo aqui, através desse raio-x, a gente consegue ver, ó, o dente
fraturado as raízes ou fraturadas. Então, se fraturou aqui, a gente tem uma lesão desse nervo, tá? Infelizmente, neste caso aqui, fratura radicular é extração, tá? Mas nesse caso aqui. Porém, pode haver um trauma mecânico que vá só romper aqui o nervo, tá? Sem causar fratura da raiz, tá? Nesse caso desse paciente específico, não tem como fazer endodontia, tem que remover. Mas uma pancada que não frature o dente, somente lesione o nervo, ou poderia ser uma pancada aqui, ó, na parte da coroa, alguém falou, a restauração com pino. Nesse caso, não. Restauração com pino, a gente faz se fosse aqui na coroa, ó, tá vendo? Porque aqui, na raiz, fraturou raiz, não tem mais o que fazer. Nesse caso, esse paciente não tem, porque mesmo que a gente coloque um pino na coroa, a raiz, não tem como, nesse caso aqui, ó, ela não vai ter como se fixar. Não tem como colocar um pino até o fim, tá? E mesmo que colocasse, não ia dar estabilidade para esse dente, tá? Então, a restauração a pino a gente usa quando existe uma destruição coronária na coroa, ó, grande, tá? Que a gente tenta com a restauração a pino, depois com uma coroa. Quando existe uma destruição coronária. Só que quando o dano é radicular, qualquer fratura aqui na raiz, não tem mais o que fazer, tá? Nesse caso aí, teria que remover o dente e fazer implante, porque não tem como fixar. E vocês estão vendo aqui, ó, nesse dentinho aqui tá estilhaçado em alguns pedacinhos. Tem fratura aqui, tem fratura aqui. Então, não tem como a gente colocaria o pino aqui. Mesmo que ainda fosse até aqui, mas ele não ia dar estabilidade a esse dente. Não ia ter como dar estabilidade. O pino, geralmente, ele entra até aqui, 2/3 do dente. Não teria como salvar esse dente nessa situação aqui, tá? Mas o trauma que a gente fala, que provoca o dano, que ainda pode ser tratado através da endodontia e de uma restauração a pino, poderia ser, por exemplo, se a gente... Deixa eu tentar marcar aqui. Ó, se tivesse tido uma pancada que lesionasse aqui, ó, quebrou os dentes aqui, ó, pela metade, né? E aí sim, nesse caso, a gente poderia fazer, e a raiz tivesse ficado intacta, tá? O trauma tivesse lesionado só aqui a coroa, e a raiz intacta, aí sim, a gente faria o tratamento endodôntico, colocaria o pino ou uma coroa, dependendo do grau de destruição que ficaria nesse dente, né? E reabilitaria o paciente, mas fraturou a raiz em muitos pedacinhos, inclusive, como tá aqui, infelizmente, não tem jeito, tá? Então, quais são os sintomas das lesões pulpares? O que é que o paciente chega reclamando? Então, chega reclamando de dor quando vai mastigar. Ah, doutora, eu tô com sensação de um dente crescido. Ou então, tá doendo, não posso nem mastigar nada que dói no meu juízo. Sensibilidade, quando bebe coisa quente ou coisa gelada, né? Inchaço facial, que pode ser provocado pelo abscesso, tá? Essa sensibilidade, logicamente, a gente precisa, não é só o sintoma do paciente, logicamente a gente vai ter que investigar, porque a sensibilidade, ela não necessariamente tem a ver somente com um comprometimento pulpar. A gente sabe que tem a recessão gengival, que é quando a gengiva, ela sobe um pouquinho nos dentes de cima ou desce, e aí expõe a raiz. E a raiz, ela não tem proteção, né? Não é como a coroa que tem o esmalte. Então, ela não tem proteção. E aí, qualquer ventinho, qualquer coisinha gelada que bate, dá aquela dor que a pessoa vai no céu e volta. Quem tem recessão gengival sente muita sensibilidade, mas não necessariamente
tem comprometimento pulpar, certo? Porém, sim, a sensibilidade ao quente e ao frio é um dos sintomas de lesão na polpa, tá? Por isso que a gente faz várias investigações para conseguir chegar no diagnóstico certo. O inchaço, que é geralmente provocado pelo abscesso, é assim um sinal que é batata, né? Se tá inchado, quase 100% de que é um abscesso, tá? E aí a gente vai investigar se é de origem do dente. Então, ó, para a gente diagnosticar, para a gente investigar, para saber de que se realmente é um comprometimento pulpar, nós vamos fazer o exame subjetivo. Subjetivo é o que o paciente nos conta, que são os sintomas, tá? Subjetivo é o que o paciente vai nos contar. Então, sintoma, nisso vocês vão aprender isso agora e vai valer para vocês para tudo, tá? Sintoma é o que o paciente nos relata e sinal é o que o profissional vê no paciente, tá? Então, sintoma, o paciente está relatando os sintomas. Ah, doutora, eu estou sentindo isso e aquilo outro. E sinal é o que a gente observa na boca do paciente, tá? Então, os sintomas. O paciente vai chegar e vai dizer qual é a sua queixa principal. Ah, doutora, eu estou sentindo uma dor no dente. Vai dizer como é essa dor. É uma dor fina, que quando eu tomo água gelada, dá uma dor fina e passa. Ou então, não. Quando eu tomo água gelada, fica latejando ali, ó, meia hora depois o dente ainda tá latejando. Vai dizer se tem sensibilidade na hora de morder, não consigo nem mastigar, não consigo morder nada que tá doendo aqui, ó, não consigo nem chegar perto. Então, tudo isso é o que o paciente vai relatar. E aí a gente vai perguntando, é uma dor fina? É uma dor que pulsa? É uma dor que dá e passa? Ou é uma dor que fica continuando? É uma dor que você tá parado sem fazer nada, você chama a novela das 8 e o dente tá lá doendo, sem você fazer nada. Pronto. É desse jeito, doutor, essa dor. Então, a gente vai perguntando e eles vão dizendo o que eles estão sentindo, tá? Já o exame objetivo são os sinais, que é o que nós, profissionais, vamos observar na boca do paciente, tá? Vamos observar se tem uma cárie, se é uma cárie muito grande, se a condição periodontal em torno do dente, tá? Que a gente vai ver que não só através da cárie, é basicamente através da cárie, tá? A maioria dos casos de comprometimento pulpar é através da cárie. Porém, a gente também vai ver que os tecidos periodontais, os tecidos gengivais ao redor do dente, eles podem gerar um caminhozinho de infecção para a raiz do dente, tá? Então, aí a gente vai ver se o tecido periodontal, tá, ao redor. Vamos olhar se tem uma restauração muito grande, que a gente desconfie que possa ter uma infiltração ali e possa ter uma cárie por baixo. Se o dente tá mole, tá com mobilidade, se tem inchaço ali naquela região, se tem o abscesso, a fístulazinha, tá? Se tem descoloração, né? Esse dente tá muito diferente, a cor dele tá estranha. Se tem exposição pulpar, se tudo a gente vai observar, tá? Se tá um dente tá um pouco mais inchadinho do que o outro, mesmo que não tenha a fístulazinha, a gente pode ver um aumento ao redor, tá? A gengiva, como está, tudo a gente vai investigar. Então, sabendo que tem algum comprometimento na polpa, a gente vai investigar qual tipo de pulpite é. Professor, o que é pulpite? Essa dica aqui eu vou dar para vocês para tudo, tá? Toda doença que tem final ite é uma doença que é de caráter inflamatório. Gastrite, faringite, pulpite, tudo que tem ite é uma doença de caráter inflamatório, tá? Então, a pulpite, ela vai indicar que tem inflamação do tecido pulpar. A pulpite, ela pode ser de dois tipos. Pulpite reversível e pulpite irreversível. Vamos ver o que é a pulpite reversível. A pulpite reversível, ela ocorre quando a polpa está irritada, o paciente vai sentir dor, a frio, a quente, só que quando
acabou, quando bebi um copo de água gelada, deu aquela dor fina, só que quando bebeu, parou o estímulo, parou a água gelada, a dor passa, a dor cessa, tá? Então, é uma dor que dá naquele momento, mas ela para, não fica doendo um tempão depois que bebeu a água gelada, tá? Então, quando você tira o que está causando aquela dor, a dor passa, tá? Nesse caso, o pulpite reversível, a gente consegue salvar a polpa. Então, pode ser uma cárie muito profunda, mas que ainda não chegou no tecido pulpar, tá? Então, nesse caso, a gente vai limpar todo o tecido cariado, vai colocar ali um materialzinho, a gente vai ver, tá bem profundo, aqui vai faltando um pouquinho já para ser um canal. Vamos botar um material lá, forrador, um material que vai proteger essa polpa e vai restaurar. E é o que a gente diz, olha, eu vou colocar um curativo aqui, tá? E você vai observar, se o dente não doer, ou se doer só hoje, porque é normal, no dia que a gente manipula o dente, é normal que tenha um incômodozinho, tá? Porque a gente mexeu. Então, ó, a gente limpou, colocou o material restaurador, você vai observar. Se doer, 2, 3 dias, se der uma dor forte, você não aguentar, volta, porque aí não tem mais o que fazer, é canal. Mas se você sentir que não doeu mais, então pronto. Volto daqui a uma semana só para a gente finalizar a restauração. Isso é a pulpite reversível, tá? Por que a gente faz isso? Para ver se ainda tem uma chance de salvar o dente, para não condenar direto para o canal e nem fazer uma restauração definitiva que talvez esteja muito profunda, realmente não tenha mais solução a pulpite e aí o paciente volta com inchaço. Então, a gente faz essa tentativa, tá? Se a gente vir que está pertinho da polpa, mas ainda não chegou na polpa, tá? E tenta dar essa chance, fazer uma oração para não ter atendido a polpa, tá? Essa é a pulpite reversível. A pulpite irreversível, como o nome já diz, ela não tem mais jeito. Então, vai ser aquela dor que o paciente, a famosa dor de dente, que o paciente diz, olha, pense numa dor, pior dor da minha vida, eu preferia ter parido o menino do que ter tido essa dor. É aquela dor de tirar o juízo, é aquela dor que lateja, que quando o paciente deita, ele sente a cabeça dele pulsando. Então, essa é a dor da pulpite irreversível, tá? Porque as bactérias já chegaram à polpa, tá? Quando as bactérias chegam à polpa, elas vão se alimentar do tecido orgânico da polpa, elas vão se alimentar dos vasos, do tecido do colágeno que está presente na polpa, tá? Vai se alimentar dos nervos, e é por isso a dor, porque elas vão destruir tudo, vão se alimentar de tudo que está ali e vão infectar todo o dente, desde a porção aqui, ó, do canal até as raízes. Então, elas vão se alimentando desse material e avançando até chegar aqui, ó, no ápice, onde elas podem também, ó, começar a se alimentar e destruir o osso alveolar que está aqui ao redor, com formação de pus e formação do abscesso. Professora, por que é que dói tanto? Porque, ó, elas vão estar aqui, primeiro a dor, porque elas vão estar se alimentando da polpa. A polpa tem os vasos, tem o material orgânico e tem o quê? Nervo. Então, elas vão estar destruindo o seu nervo, por isso que dói tanto. E a outra coisa que faz pulsar e doer é que elas vão estar, vão produzir os metabólicos microbianos, podem gerar o pus, e aí o pus ele vai estar lá contido, dentro do osso, não vai ter para onde sair. Se formar o abscesso, pelo menos vai ter como aliviar essa pressão, porque o pus vai drenar. Se não forma um abscesso, vai ficar aquele tecido de pus, vai formar aquela coleção purulenta e vai ficar lá contida abaixo do dente. Então, é uma pressão enorme. Imagina uma coisa num canto fechado, só aumentando e sem ter como para onde ir. É uma pressão enorme. Então, isso pressiona os nervos e faz sentir aquela dor horrível, tá? Então, pulpite irreversível, aquela dor que o paciente diz que só faltou morrer, dor pulsante, dor que quando bebe a água gelada ou come algo quente, continua doendo bem depois de ter tomado a água, tá?
aquela dor que não para. E aí, nesse caso, como ela é irreversível, só mesmo fazendo o tratamento endodôntico, só mesmo fazendo o canal, tá? Como a gente vai fazer o diagnóstico? Se é pulpite reversível, se é pulpite irreversível. Eu sei que a professora disse que a reversível é a dor que dá e passa. E a irreversível é aquela dor que mesmo depois que a gente bebe água gelada, tem o estímulo, continua doendo. Ainda assim, alguns casos podem gerar dúvidas, não é assim de cara que a gente consegue diagnosticar. Precisa também fazer alguns exames complementares para nos ajudar. E aí nós temos alguns que estão aqui, que é o teste de vitalidade pulpar, tá? Como o nome está dizendo, ele quer saber se o dente, se a polpa está viva ou não, tá? Se a polpa, naquele momento em que as bactérias chegam na câmara pulpar, destroem todo o tecido pulpar, se alimentam da polpa, elas vão provocar o que a gente chama de necrose, porque ela vai comer tudo. Necrose é um tecido que está morto. Então, a polpa era um tecido vivo, com nervo, com vasos, vasos que supriam tecido colagenoso e agora não tem mais. As bactérias destruíram tudo, mataram completamente. Só o que tem agora dentro da câmara pulpar é bactéria, tá? Por isso que tem mau cheiro, porque tá podre lá dentro, né? As bactérias se alimentam e tá tudo podre. Tem, talvez, a produção de pus, tá? Então, nesse momento que as bactérias destroem tudo e se alimentam completamente da polpa, o dente não está mais vivo. O paciente não sente mais dor. Porque o que é que causa a dor? O nervo. Se as bactérias consumiram, destruíram completamente o nervo, o paciente não vai sentir dor. Ah, professora, então por que então que a gente faz canal se o paciente não está mais sentindo dor? Porque aquele canal está completamente contaminado. A gente não pode deixar um foco infeccioso no corpo, tá? Porque tanto pode se espalhar para outros dentes, como pode entrar na corrente sanguínea e provocar doenças no corpo todo, tá? Chegar no coração, a endocardite bacteriana, enfim. Então, o teste de vitalidade, ele vai querer saber se o dente está vivo. Se o dente está vivo, o paciente vai sentir. Se o dente está morto, se ele está necrosado, então, com certeza, agora eu vou ter que ir para canal, certo? Vou ter que fazer o tratamento endodôntico. Então, como é feito esse teste? Ele é tipo um sprayzinho, tá? Com a pontinha bem fininha e não sei se dá para vocês verem. Ó, ele aqui, ó, chega até menos 50 graus Celsius. Então, a temperatura muito, muito, muito baixa. A gente faz uma bolinha de algodão, segura com a pinça, aperta esse spray e ele vai soltar um jato ultra frio nessa bolinha de algodão. E a gente vai botar no meio do dente, da vestibular aqui do dente, tá? E aí, por alguns segundos. Se o paciente, doutora, não estou sentindo nada. Então, o teste deu negativo. Se o teste deu negativo, há o indício da polpa estar necrosada. Se o paciente sentiu, na hora que a gente bota o paciente que está com a polpa viva, 2 segundinhos já dá aquele pulo, porque é muito frio, e aí sente. Então a polpa está viva, tá? Então aí, quando a polpa ainda está viva, ela pode ser o quê? Uma pulpite irreversível ou o início de uma pulpite irreversível. Já chegou lá as bactérias na polpa, porém ainda não se alimentaram da polpa todinha, estão ainda no início daquele processo, tá? Então, esse é o teste de vitalidade. Além disso, nós temos o teste de percussão, que é quando a gente pega o cabinho do espelho e dá umas batidinhas no dente. Pode dar na parte vestibular, ó, perpendicular, tá aqui o dente. A gente pode bater aqui na parte vestibular, é a percussão horizontal, e a percussão vertical, quando a gente dá umas batidinhas aqui de baixo para cima. Geralmente, quando a gente faz essa pancadinha, a gente faz no dente, por exemplo, 23. E a gente compara, ó, no dente do hemiarco contrário. Então, a gente vai lá no 13 e bate também. Que aí a gente vai perguntar, ó, a dor que você está sentindo nessa batidinha aqui nesse dente é igual ou é diferente à dor que você está batendo aqui nesse? Que teoricamente é o dente saudável, tá?
que aí o paciente consegue comparar. Ah, não, nesse daqui, doutora, você está batendo é uma dor bem fina, é uma dor chata, e nesse aqui não está sentindo muita coisa, não. E aí a gente consegue ver, tá? Dependendo do que o paciente disser, a gente vai ver se foi percussão, se foi positivo ou negativo ao teste de percussão. Se ele disser, não, doutor, é a mesma coisa, batendo nesse, tá no mesmo jeito, então o teste dá negativo, tá? O teste de palpação é o que a gente vai palpar, a gente vai encostar ao redor do dente, vai apertar, vai ver se apertando dói, não, sai pus, não. Então, também dá negativo. Agora, se você aperta, muitas vezes o dente aparentemente está normal, mas na hora que você aperta, aqui já começa a escorrer um pouquinho de pus pelo suco gengival do dente, tá? Então, uma resposta positiva a esses testes, percussão e palpação, indica que tem inflamação no tecido periodontal, no ligamento periodontal, tá? E que provavelmente o tratamento endodôntico faz necessário. Porém, a gente pode ter resultados positivos e não precisar fazer o tratamento endodôntico porque é uma pulpite reversível, tá? E aí a gente vai continuar investigando, tá? Como eu disse, às vezes só de olhar a gente não tem como saber. A certeza que a gente tem é quando a gente vê um abscesso. Aí sim, realmente vai ter que fazer. Mas quando muitas vezes o paciente mesmo, ele não sabe explicar direito a dor. Ah, tá doendo. Mas a gente pergunta, é uma dor que dá e passa? É uma dor que continua? Não sei. Então a gente precisa ir investigando, porque às vezes o paciente não sabe se expressar, certo? Por isso que a gente, além de perguntar, faz os testes para conseguir fechar o diagnóstico, tá? Além disso, nós temos os testes de sensibilidade térmica ao frio, ó, uma pontinha de um gelo e o quente, tá? Da mesma forma, a gente vai encostar no dente e vai ver se o paciente vai responder ou não. Na necrose, os testes todos vão dar negativos, porque o paciente não tem nervo mais, não sente dor. Então, necrose não vai sentir nada. Na pulpite irreversível, algumas vezes o frio alivia, porque o dente está lá inflamado, aquela pressão enorme lá dentro. O gelo, o frio, ele vai constringir, reduzir o diâmetro dos vasos sanguíneos. Então, vai dar um pouquinho, vai aliviar um pouco, tá? Mas também, em alguns casos, da pulpite irreversível, o frio vai desencadear aquela dor horrível. Então, a gente tem o teste do frio e do quente para nos auxiliar, tá? Não tem como fechar só com eles. O quente, geralmente, a gente derrete a pontinha do gutta-percha e coloca no dente. E aí a gente vai ver se o paciente sente ou não dor, tá? O quente, ele não é tão usado porque ele é um pouco impreciso, tá? Mas aí fica, às vezes a gente não tem um endo-ice, que é aquele menos 50. Tenta pegar, realmente, derreter um pouquinho de gutta-percha e colocar lá no dente. Ah, o paciente não sentiu nada. Desconfia que é necrose, tá? O gelinho, às vezes, pelo menos onde eu trabalho no SUS, não tenho acesso a esse gelinho, né? Então, o que eu ainda, e nem tenho o endo-ice. Então, o que eu ainda posso fazer é o testezinho do quente. Porém, se der positivo, se o paciente sentir dor, eu ainda vou ficar na dúvida se é uma pulpite reversível ou irreversível. E aí, eu vou tentar de outras formas, através de um raio-x, que é o outro mecanismo que eu tenho para diagnóstico. Porém, a gente também dispõe no mercado, tá? De testadores pulpares elétricos, que eles vão fornecer um estímulozinho elétrico no dente e vão fazer a leitura desse estímulo e vão dizer, e vão interpretar e vão dizer, ó, o dente está vital ou não. Eu, pessoalmente, nunca utilizei, tá? E um dos principais aliados do diagnóstico é, sem dúvida, as radiografias, tá? Elas são muito, muito utilizadas tanto para diagnóstico quanto no tratamento endodôntico, né? Aqui, ó, a gente tem uma imagem de dois dentes, tá? Na verdade, são
3, porque a lesão já se estendeu aqui para esse caminho. Deixa eu... Já pegou 3 dentes, ó. Pegou esse e esse. A gente não... Olhando aqui, a gente não sabe de onde foi que começou. Provavelmente tenha sido desse incisivo lateral, talvez, porque ele se expandiu para um lado e para o outro. Mas pode ter sido também desse incisivo central, ó. Já acometeu outros dentes que talvez nem tivessem cárie na coroa, porém a lesão se espalhou tanto aqui, ó, através do osso alveolar, que acometeu os demais dentes. Então, quando a gente está com dúvida, vai lá para o raio-x, tá? Para a radiografia, e aí a gente vê, ó, tudo isso aqui é pus, tá? É uma lesão periodontal, uma lesão periapical, perdão, que vai indicar, ó, que as bactérias já destruíram, além da polpa de algum desses dentes aqui, aliás, eles já contaminaram todos, porque a partir do momento, ó, ainda que esse dentinho aqui, seria canal nos 3, isso, Nayara, seria canal nos 3, ainda que, vamos supor aqui no nosso exemplo, que a cárie tenha vindo aqui, ó, desse dentinho, do incisivo central. Tô vendo aqui uma imagenzinha radiolúcida, talvez a lesão tenha surgido daqui. O paciente não cuidou, doeu um dia, doeu 2, depois parou de doer. O erro do paciente é isso. Doutora, é porque parou de doer. Parou de doer por quê? Porque a polpa necrosou. Isso não quer dizer que não tenha que fazer o tratamento. Pelo contrário, tem que fazer porque pode acontecer isso aqui, ó. A lesão se espalhou aqui, ó, bactéria, o meu aqui destruiu o osso alveolar, chegou na raiz do incisivo lateral e já tá aqui no canino. Então, ó, elas, ainda que esse incisivo lateral e esse canino não tivessem cárie, mas como, ó, elas chegaram aqui no ápicezinho do dente e já destruíram tudo, o nervo, o nervinho que vai inervar os dentes, eles estão aqui, ó. Chegam aqui de cada dente, ó. No finalzinho de cada dente. Se as bactérias já comeram, já destruíram isso aqui tudinho, já foi o nervo também. Então, por consequência, esses 2 dentes aqui também estão contaminados e também vão necessitar de fazer tratamento endodôntico. Se você fizer só nesse, os outros 2, essa lesão vai continuar crescendo, porque você não está retirando as bactérias que estão aqui, ó, nesses 2 canais, tá? Então, ó, por isso que, doutora, parou de doer, por isso que eu não vim atrás. Ó o problemão, que já infectou mais 2 dentes que nem... Se tivesse cuidado no início, talvez tivesse feito somente o canal do primeiro. Mas aí, como se espalhou para os 2, vai precisar fazer canal dos 2 dentes que estão depois dele, tá? Então, o raio-x, tanto no diagnóstico como no procedimento, na execução do tratamento endodôntico, que a gente vai fazer várias radiografias, tá? Quem trabalha com dentista que faz endo sabe que faz uma radiografia inicial, faz a radiografia com a lima dentro para ver o comprimento de trabalho, depois faz uma radiografia aqui, ó, com os cones de gutapecha, depois vai fazendo vários raios-x durante o final, faz aqui a radiografia final para ver como ficou e o raio-x de acompanhamento, né? O raio-x de retorno. Então, faz muita radiografia quem trabalha com profissional que faz endo, tá? Com certeza, acho que vocês ainda vão ver o passo a passo disso ao decorrer do curso, tá? Mas, por isso que é importante, por isso que bati bastante na tecla quando a gente vê anatomia, da gente conseguir identificar cada dente por raio-x, porque vocês precisam ser exímias conhecedoras dos dentes nos raios-x, precisam saber fazer também, identificar, revelar o raio-x, tudo direitinho, tá? Professora, e o abscesso, que todo mundo que a senhora falou de abscesso. O abscesso é resultado da reação inflamatória à infecção pulpar, tá? Geralmente o abscesso ele aparece
quando a necrose, tá? Necrosou o dente, formou o abscesso. Nem toda pulpite irreversível vai formar abscesso, mas todo abscesso ele vai estar precedido de uma pulpite irreversível, tá? De uma infecção prévia do canal do dente. Então, o abscesso, que é isso aqui, ó, isso aqui na verdade é a fístula, tá? Fístula é como se fosse a pontinha do abscesso, é o olhinho, aquele olhinho que a gente vê, aquilo é a fístula, tá? E o abscesso é o problema todo, é o pus que está todo ali contido, tá vindo de algum canto aquele pus, tá? Isso aqui é a saída de um caminhozinho que ele vai ter feito da origem do abscesso até aqui, tá? Vai ter um videozinho que eu vou conseguir rapidinho mostrar pra vocês como a gente até consegue saber onde é o início do abscesso, tá? Mas aqui nós temos os abscessos, tá? Os abscessos periapicais, eles podem ser de dois tipos, crônico ou agudo. O abscesso periapical crônico, ele vai ter a presença da fístula, tá? É aquele paciente que chega, professora, tem um bolsinho aqui, professora, doutora, tem um bolsinho aqui no meu pé do dente, mas tem hora que ele incha, tem hora que ele seca, tem hora que ele fica vermelho, tem hora que não. Aí eu pergunto, dói? Não dói mais não, mas fica aqui direto. Então, é aquele paciente que não sente dor. Tem o abscesso, tem a fístula, tem o dente contaminado, mas não sente mais dor. O abscesso às vezes incha, depois estoura, e nisso o paciente vai, tá? Então, em ambos os casos, tanto no crônico como no agudo, precisa ser feito o tratamento endodôntico, tá? Só que o crônico é aquele que o paciente mais relaxa. Ah, não, tá aqui esse bolsinho no pé do dente, mas não dói, tem pra que ir pro dentista não, né? Pelo menos os meus são assim, só chego quando estão se roendo de dor. E o agudo é aquele que o paciente sente muita dor. Sente dor quando morde, porque lá no finalzinho da raiz está cheio de pus, então dói muito quando morde. Quando come alguma coisa que deixa o dente sensível, tá? Existe a formação de pus e o inchaço dos tecidos ao redor, mais ou menos como esse caso aqui, tá? Você vê que ele tá entumecido, inchado, tá? E, ó, no aspecto radiográfico, a gente consegue ver o abscesso dessa forma, como eu mostrei a vocês no raio-x passado. Uma porção aqui, ó, radiolúcida. O normal é para ser assim, ó, o ossinho um pouquinho mais branco. Quando a gente vê isso aqui, essa parte radiolúcida, mais escura, é porque o tecido foi reabsorvido. E quem está ocupando o espaço aqui não é mais osso, não é mais tecido mineralizado, é líquido, que é o pus, tá? E pode acontecer, ó, quando ele pode formar o abscesso e formar fístulazinha, que é igual nessa imagem aqui, ó, que aí o pus vai sair por aqui. Alguns pacientes não formam a fístula e o pus fica enchendo lá, enchendo, e se acumula, ó, aqui, ó, dentro dos espaços bucais, e é o que forma aquele inchaço. Pode inchar aqui para baixo, pode, se for um dente superior, incha do olho ficar fechado, tá? Porque o pus está se acumulando ali e não tá tendo para onde escapar, certo? Deixa eu só ver se alguém perguntou. Tá, não perguntaram. Então, nesse caso aqui, ou vai fazer a drenagem extraoral, vai ter que cortar e drenar esse pus, e juntamente com um antibiótico, tá? Porque esse tipo de infecção, o abscesso facial, ele é perigoso porque ele pode, de uma hora para outra, agravar de uma forma que impeça até a respiração. Fecha tudo aqui, acho que eu botei no microfone. Fecha tudo aqui que impede até do paciente respirar, tá? Por isso que quando chega nesse caso aqui, eu já faço logo um medinho. Tem que tomar um antibiótico, e eu faço logo um medo, porque eles tomam antibiótico 2, 3 dias.
Quando vê que a lesão está desinchando, está diminuindo, para de tomar um antibiótico. Aí eu assusto logo, olha, tem que tomar os 7 dias bem direitinho, de 8 em 8 horas, tem que acordar de madrugada, tem que tomar direitinho, porque senão pode ficar resistente, e de fato pode. Pode ficar resistente se você tomar um antibiótico pela metade, e uma próxima vez que inchar, pode fechar sua garganta, você ficar sem ar, não dá tempo de chegar nem em Açu, que eu trabalho na zona rural de Açu. Então, algumas zonas rurais são muito distantes de Açu. Tem uma que é mais próximo para Mossoró, vir para Mossoró do que vir para Açu, de tão distante que é. Então, muitas vezes, de fato, quando está assim, pode agravar, fechar a glótia, fechar os tecidos de respirar, que vão possibilitar a passagem do ar, e o paciente morre sufocado, tá? Então, aqui, nesse caso, provavelmente eu tenho que fazer uma drenagem. Algumas vezes a gente faz o quê? Abre o dente, ó, abre aqui o dente para tentar fazer com que esse pus saia por dentro do dente, porque aí quando faz o acesso e o pus drena por dentro do dente, já alivia aquela pressão, alivia a dor. Nesse caso aqui, drenagem desse abscesso e antibiótico, tá? Aqui, ó, só pra gente entender como é, ó. Peraí. Então, ó, a cárie entrou, esmalte, dentina, chegou aqui na polpa, ó, comeu tudo, necrosou o dente, formou o pus fistulou aqui, ó, pra fora e drenagem do pus, tá? Aqui nós temos a formação do pus nesse tecido. Ele pode ficar contido aqui, ou ele pode formar a fístula, ó, e drenar aqui para fora pela gengiva, tá? Só mais uma vez, pra gente ver. Formou a cárie, comprometeu a polpa, formou pus aqui entre o dente e osso, e pode, através da fístula, extravasar para fora da boca, tá? Em crianças, o osso, ele é um pouco mais esponjoso, tá? É como se fosse como uma esponjinha mesmo. O osso é mais esponjoso, então nas crianças tem a facilidade maior de formar fístula, o que é bom, entre aspas, porque não fica aquela pressão no final do dente. Então, formou a fístula, vai drenar um pus, e aí não sente aquela dor. Precisa resolver o problema do dente, sim, mas não vai dar aquela dor de correr doido, como diria o matuto, porque ele vai estar drenando o pus, não vai ficar aquela pressão enorme no final do dente. Porque na criança, esse ossinho aqui, ele é mais esponjoso, ele é mais trabeculado. No adulto, principalmente na mandíbula, o osso ele é mais rígido, ele é mais compacto. Então, ele é menos trabeculado aqui. Então, tem um pouco mais de dificuldade para formar a fístula e drenar esse pus. Por isso que o adulto sofre bem mais da dor de dente, né? Que é, na verdade, a pulpite irreversível. Então, temos o abscesso periapical, que é aquele que acontece pela cárie, destrói esmalte, dentina e chega na polpa. Mas também a gente pode encontrar um abscesso que não seja provocado por cárie, que é um abscesso periodontal, que ele é formado através de bactérias que vão estar presentes aqui, ó, no sulco periodontal. Vocês estão vendo aqui, esse paciente, ele tem uma péssima higiene, né? Aqui, ó, formação de biofilme, vocês estão vendo? Que a gente viu na aula passada, formação do biofilme, que é um dos principais fatores para o desenvolvimento da cárie, né? Que é os micro-organismos. Então, esse paciente não tem uma boa higiene. Vocês estão vendo aqui, ó, ele não tem aquele vezinho, esse vezinho aqui. Esse aqui não é exemplo não, porque ele está inchado, também está bem inflamado. Mas estão vendo aqui, ó, que não tem esse vezinho, a papila interdental. Quando não se tem papila, a gente suspeita que já tem uma reabsorção óssea enorme aqui, ó, porque a gengiva, ela acompanha o osso.
Se você remover o osso, a gengiva sobe. Por isso que dente com mobilidade, ou aqueles dentes com doença periodontal, tem o aspecto do dente estar comprido, sendo que não é o dente que está comprido. É porque houve a reabsorção do osso ao redor do dente e a gengiva, ela acompanha o osso. Se houve reabsorção do osso, a gengiva desce. Se for um dente inferior, ou nesse caso aqui, ó, sobe, tá? Então, a gente imagina que aqui, ó, já houve reabsorção óssea, porque a gengiva já subiu junto, tá? A gente vê que a gengiva super inflamada, então aqui, esse sulco periodontal, esse espaço aqui entre gengiva e dente tá todo infectado, tá? E para a gente ter certeza, a gente colocaria uma sonda aqui, uma sonda periodontal. Na hora que a gente colocasse a sonda aqui, nessa região aqui do sulco, essa sonda iria entrar todinha, porque a gengiva aqui tá toda solta, tá? Então, nesse caso, esse abscesso aqui, ele foi provocado por contaminação através da gengiva, dos tecidos periodontais, de tão contaminado que aqui estava, certo? Então, o abscesso periodontal é uma reação a uma infecção inflamatória causada por bactérias que estão presentes no sulco periodontal, tá? Aqui eu vou passar um vídeo que eu vou estar explicando, certo? É rapidinho. Eu vou tentar até baixar um pouco, porque é só uma musiquinha. Ah, já tá baixo. Que eu vou falando para vocês enquanto ele tá tocando. Então, a gente vai ter um caso clínico, um caso de um paciente, ó, que ele está com uma fístula aqui no elemento 36, tá? Fístula referente ao elemento 36, um abscesso. Ele está me dizendo aqui, ó, percussão vertical e horizontal positiva, bateu no dente e o paciente sentiu. Palpação periapical positiva, aliás, a percussão vertical e horizontal positiva, porque quando ele bateu, o paciente sentiu aquele incômodo, tá? Sentiu incomodar. A palpação foi positiva porque quando ele palpou, e aqui a gente dá para ver que já tem a fístula. O teste de vitalidade negativo, ou seja, ele fez aquele teste de vitalidade, colocou no dente aquele frio todo, o geladinho, e o paciente não sentiu nada. Então, daqui a gente já imagina que é uma pulpite irreversível. A polpa já está necrosada, tem formação de fístula e os tecidos estão inflamados. Então, se o teste é positivo, os tecidos periapicais, eles estão inflamados, tá? Aqui, ó, no raio-x, a gente vê, ó, toda uma região aqui reabsorvida, cheia de pus. Ó, tanto aqui, referente a essa raiz, como toda a região de furca, entre um dente e outro. Tá tudo reabsorvido, tudo contaminado, tudo com coleção purulenta. E aí, ó, ele vai fazer a sondagem, porque ele quer saber se esse abscesso é de origem periodontal, tá? Então, ele faz aqui para ver se tem uma relação endopélio, ou seja, se o abscesso ele é de origem periodontal. Então, ele vai sondar e a gente vai ver o que ele vai encontrar aí. Ele está sondando, ó, e a sonda está entrando só um pouquinho, tá vendo? Então, com isso, a gente consegue ver que não teve envolvimento periodontal. Se houvesse o envolvimento, a sonda iria entrar bem profundo, tá? Porque o tecido gengival já está todo solto. Então, agora ele vai rastrear a fístula. Ele vai saber de onde é que está iniciando esse abscesso. Então, ele vai introduzir um conezinho de gutapecha por todo o caminhozinho
e aí ele vai fazer um raio-x. E aí ele consegue ver de onde é que está vindo, de onde foi que está iniciando esse abscesso. Vai pegar o conezinho de gutapecha e vai enfiar, introduzir todo nessa região, ó, e aí faz o raio-x. E olha aí de onde é que tá vindo. Lá da raiz, tá vendo? Da raiz mesial desse primeiro molar. Então, ó, tá vindo daqui o abscesso, tá? A origem do abscesso tá vindo daqui. E aí vai fazer o quê? O tratamento endodôntico e ao final ele mostra o aspecto inicial como estava e após 15 dias do tratamento endodôntico sem fístula, tá? Então, gente, gostaram do vídeo? Conseguiram entender? Só para a gente ver como é mais ou menos um pouquinho da prática, né? O que acontece no dia a dia. Além dos abscessos, podem ocorrer uma patologia chamada de cisto perirradicular. Outra coisa para vocês aprenderem para a vida, sempre que vocês irem falar em cisto, cisto na mama, cisto no ovário, cisto em algum canto, cisto, ele é uma lesão que ele é rodeado por uma camadazinha de epitélio. Por isso que geralmente o cisto, ele é assim, ó, bem redondinho. Vocês lembram dos raios-x que a gente mostrou antes, que quando tem o pus, ele é bem espalhado, assim, né? Não é redondinho como a gente consegue ver aqui. Quem dá esse aspecto redondo é o epitélio, é essa camadazinha que fica rodeando o conteúdo. Então, o cisto é um conteúdo aqui dentro, pode ser líquido, ou pode ter outra consistência, tá? Dentro, mas por fora ele é rodeado por uma camadazinha de epitélio, por isso que ele é todo redondinho, bem delimitado, tá? Nesse caso, ó, foi um abscesso crônico que ficou aqui, o pus, o organismo, ele vai tentar também resolver. Então, ele vai tentar conter aquela infecção ali, formando o quê? Um epitélio ao redor. Então, ele vai tentar coibir para que aquela infecção não se dissemine. Então, aqui foi formado um cisto. Formou o cisto, quer dizer também que o dente precisa de tratamento endodôntico, tá? Porque o cisto, ele é resultado de uma infecção, tá? Ele pode ficar assim pequenininho e realmente pode até ficar um tempo, mas a gente não consegue prever o comportamento. Pode ser que comece a proliferação enorme aqui de bactéria e esse cisto vai aumentando, e ele vai aumentando, e à medida que ele vai aumentando, como nessa imagem aqui, ele vai reabsorvendo o osso, tá? Então, por isso que é perigoso, porque ele está reabsorvendo o osso. E aqui vocês veem, ó, que já foi de um dente que tinha canal, né? Então, provavelmente, eu, de forma bem grosseira, consigo ver, ó, que essa coroa aqui não está bem adaptada, ó, tá vendo que tem um espacinho? Talvez o dente tenha se recontaminado porque a coroa não estava bem adaptada e aí as bactérias entraram e contaminaram o canal de novo. Professora, e aí o que é que faz? Faz de novo o canal? Nesse momento aqui, quando tem um cisto, como eu disse a vocês que ele é rodeado por uma camadazinha de epitélio, não tem como tirar esse epitélio se não for remoção cirúrgica. Então, nesses casos, a gente faz o que nós chamamos de cirurgia paraendodôntica. Então, eu vou mostrar um videozinho rapidinho para vocês, mostrando como é, rapidinho mesmo, tá? Só pra gente ver. Mas, basicamente, a gente vai acessar a parte aqui final do dente. A gente vai tirar a gengiva, por exemplo, se for um dente superior, como a gente vai ver no vídeo, vai remover a gengiva, vai fazer como se fosse uma janelinha no osso, vai cortar o osso e vai escavar, vai remover essa lesãozinha, tá? Porque não é...
dentro pode ter líquido, mas por fora ela tem a membranazinha que está cobrindo ela. Então, a gente tem como arrancar essa lesãozinha como um todo, porque vai ter uma membrana como se fosse uma bola, tá? Uma bolinha de encher. Consegue arrancar ela, tá? Então, arrancou, fecha a partezinha final do dente e aí faz o tratamento endodôntico de novo e fecha tudo isso, tá? Vocês vão conseguir visualizar melhor no vídeo, tá? Também é rapidinho, mas é só pra gente... Eita, peraí, menino. Tá alto. Deixa eu baixar aqui, senão vocês não vão conseguir ouvir minha voz, que é só uma musiquinha. Tá. Então, ó, o dente, ele deveria ter mostrado o inicial, né, pra gente ver como é que tava, mas vou dar o spoiler para vocês. Esse dente aqui tem um cisto, tá? Então, ele vai fazer primeiro o quê? Anestesiar, vai fazer a sondagem para saber mais ou menos o comprimento do dente, né? Mais ou menos aonde está a parte final da raiz. Vai remover a gengiva, né? Descolar toda a gengiva. E, ó, aqui nesse momento, eita, do vídeo rápido. Aqui, ó, ele fez um buraquinho aqui no final, já removeu o cisto, ó, vocês estão vendo que o buraquinho, ele tirou só a partezinha da frente. Esse buraquinho redondinho já estava lá porque já é da lesão. Esse buraquinho aqui já foi o que a lesão reabsorveu do osso, tá? Então, tirou, deixa eu tentar botar um pouquinho de nada. Ó, limpou tudinho aqui, tá aqui, ó, só o finalzinho da raiz. O que ele vai fazer? Ele vai tirar esse finalzinho da raiz e vai... Ó, ele vai passar a broca aí, ó, tirar esse finalzinho da raiz. Oh, meu Deus. Espera aí que a gente vê, pô. Tirou a raiz todinha, ó. A raiz todinha não, gente, perdão. Tirou o ápicezinho da raiz e tirou toda, ó, esse buracão aqui também era já do cisto que tinha lá, tá? Limpou tudo e agora ele vai botar um materialzinho para obturar esse canal, a raiz, tá? Ele vai fazer o canal por dentro, mas por fora ele também vai fechar ali o finalzinho do dente, tá? E aí o que ele fez? Botou um material, um biomaterial. É muito usado em implante, que é um osso particulado que ele vai, onde estava aquele buraquinho, aquela cavidade do cisto, ele vai preencher com esse osso particulado, tá? Que esse osso, ele vai, com o tempo ósseo, integrar com o nosso organismo e vai formar um osso só, tá? Então, fechou com o biomaterial, botou a membranazinha, que essa membrana também é biocompatível com os nossos tecidos, e agora ele vai suturar, tá? Então, isso é a cirurgia paraendodôntica, tá? Nesses casos em que tem, olha aqui o aspecto final. Nesses casos em que tem cisto, não adianta só fazer o canal, precisa remover o cisto. E é geralmente assim que se faz. Não é nada mirabolante, não, tá? Você vê que é uma cirurgia relativamente simples, tá? Ficaram com alguma dúvida? Qualquer coisa vocês falam, tá, meninas? Aí. E os procedimentos endodônticos. O que é que a gente faz quando tem pulpite reversível? Quando tem pulpite irreversível, o que é que a gente faz? Um dos procedimentos que a gente pode fazer é o capeamento pulpar. A gente tá lá limpando o dente, tá? E se a gente tá limpando, é uma cárie profunda, tá? A gente passa a broca no finalzinho e viu um pontinho já rosazinho. Isso já é o início que a polpa já tá ali. Falta um tisquinho para chegar nela, tá? Por isso, eu, pessoalmente, quando é uma cárie bem profunda, eu tiro a cárie das paredes laterais com a caneta, né, com a broca, e a parte do fundo eu vou tirando com a colher de dentina, porque às vezes a broca, ela destrói muito e a gente, sem querer, chega na polpa, tá?
Mas se a cárie estava profunda, infelizmente é um risco que vai existir, porque a cárie estava muito profunda e a gente precisa limpar o fundo, tá? Então, se acidentalmente, entre aspas, se a cárie estiver muito profunda e quando você limpar, ficar já aquele pontinho rosa, ou até mesmo aqui, ó, como na imagem, que houve uma exposição provocada pela remoção da cárie. Veja, não é uma cárie que já estava na polpa. Se é uma cárie que já estava na polpa, então tá tudo contaminado. Porém, só que esse que eu tô falando é quando a gente está no dente, ainda tem uma camadazinha fina de dentina ali para chegar na polpa, e a gente, através do aparelho odontológico, ou da colher dentina ou da broca, a gente chega na polpa. Nesse caso, que a exposição pulpar foi provocada pelo instrumental odontológico, a gente pode lançar a mão de utilizar o capeamento pulpar direto, tá? Que a gente, aqui, ó, como nesse caso aqui, houve uma pequena exposição provocada pelo aparelho na hora que a gente estava fazendo a limpeza. Por quê, professora? Qual a diferença? Se a cárie já chegou na polpa, então tá tudo contaminado. Porém, se a gente estava limpando, estava profundo, mas ainda não estava na cárie, na polpa, e chegou na polpa porque a gente utilizou o instrumento odontológico, então aquela exposição não foi provocada pela cárie, foi provocada pela limpeza que a gente estava fazendo. Então, teoricamente, essa polpa aqui não está contaminada ainda de bactéria. Então, por isso que a gente ainda faz essa tentativa de não ir para a endo, tá? Então, a gente faz o capeamento pulpar direto, que é o quê? Coloca um materialzinho aqui, hidróxido de cálcio PA, tá? E depois pode colocar o cimento de hidróxido de cálcio, o ionômero, pode colocar, são materiais que vão ajudar a regenerar essa polpa, tá? Para que a infecção não chegue nela. Então, a gente bota o hidróxido de cálcio PA, depois uma camadinha de cimento de hidróxido de cálcio, pode colocar por cima o ionômero, e a gente vai fazer esse curativo, tá? E manda o paciente para casa e pede o paciente observar. Se não doer, é porque deu certo. Então, a gente ainda conseguiu, pela última vez, salvar esse dente. Mas, porém, se doer, se o paciente voltar, assim, tá doendo muito, então, não tem mais o que fazer, tá? É canal. E o capeamento pulpar indireto é quando a gente tá limpando, vê que tá bem próximo da polpa, mas ainda não viu nem o rosilzinho da polpa e nem teve essa exposição aqui, como no caso do direto. A gente só sabe que tá muito perto da polpa. Então, como tá muito perto, para não ter que ir para canal, a gente vai colocar um materialzinho lá, que é geralmente é o cimento de hidróxido de cálcio, que ele vai liberar lá o cálcio, tá? E vai fazer com que a dentina, que tá ali bem fininha para chegar na polpa, ela se remineralize, e a polpa, ela tem uma característica de quando tem alguma agressão, ou seja, quando a cárie tá vindo, se for uma cárie de caráter lento, a polpa, ela vai recebendo aqueles estímulos dos metabólitos microbianos, e ela vai regredindo um pouquinho, tá? Ela vai como se fosse se afastando e vai formando um pouquinho de dentina ali. Se é uma cárie muito agressiva, não dá tempo da polpa fazer isso. Quando a gente faz esse capeamento pulpar indireto, a gente quer induzir a formação de dentina, que tá bem fininha ali, quer que que o tecido pulpar, ele recue um pouquinho, haja formação de dentina ali, uma dentina mais firme, para não ter que ir para o tratamento endodôntico. Vocês conseguiram entender? Recapitulando. O capeamento pulpar direto é quando houve exposição da polpa de forma acidental. Acidental assim, não que seja culpa do profissional, mas na hora que a gente estava limpando a cárie muito profunda, teve um contatozinho com a polpa. Só que como foi pelo nosso instrumento, não foi pela bactéria, não foi provocado pela infecção microbiana,
a gente tenta colocar um materialzinho para fechar ali, entrar em contato com a polpa e bota o material restaurador temporário por cima e vai observar se o paciente sente dor ou não. No capeamento pulpar indireto, ainda existe uma camadazinha bem fina antes da polpa, só que a gente quer fortalecer essa camadazinha. A gente quer colocar um material que vai estimular a produção de dentina para que essa camada que era bem fininha fique mais grossinha, tá? E aí a gente vai colocar esse material forrador, geralmente o cimento de hidroxicálcio, depois um pouquinho de número de vidro, vai liberar fluo ali, e por cima a restauração, tá? Que é para tentar fazer com que esse dente se recupere um pouquinho para não ir para canar. Algumas vezes nada disso dá certo e a gente tenta fazer o capeamento pulpar direto, a gente tenta fazer o capeamento pulpar indireto, mas não tem jeito, tá? Os metabólitos já têm chegado a polpa e aí não tem jeito. É aquela... os pacientes não entendem isso, tá? Eu tento explicar de uma forma, olha, a gente vai fazer isso, vai fazer a última tentativa de salvar o dente para não ter que ir para canal ou para extração, porque infelizmente os meus pacientes não, a maioria não tem, os pacientes de zona rural, de sítio, é uma realidade muito precária, então a maioria não tem condições de fazer endo. Então, quando não tem jeito, é extração. A gente tenta fazer, só que os pacientes não entendem. Nesse caso aqui, desse paciente, desse dente aqui, ó, fez o capeamento pulpar direto, porque teve uma pequena exposiçãozinha, a gente, olha, faz de tudo, bota todo o material, olha, observe se vai doer. Se doer, você volta no outro dia pra gente vai ter que fazer alguma coisa, o acesso ou remover o dente. A gente explica tudo isso, que tá fazendo uma tentativa. O paciente vai para casa e o dente dói. Aí eles botam a culpa em quem? No dentista, que o dentista, nessa história, não quis arrancar meu dente, fez o dente, tá aqui o dente doendo, o dentista não presta, isso, aquilo, outro. Então, é difícil lidar também com a cultura das pessoas, né? Porque primeiro eles já ficam comigo, né? Eles já ficam chateados porque eu não arranco o dente de cara. Porque chegou lá, eles querem arrancar o dente. Aí eu vou, conversa, explico, que canso. Vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer um capeamento pulpar indireto. Nem tem exposição, vamos colocar um material restaurador aqui temporário para tentar fortalecer o dente do senhor. Aí o senhor vai para casa, se não doer, na próxima semana vem só para a gente terminar. E se doer, o senhor vem amanhã que a gente tira. Ou então mais tarde já vem que a gente tira. Eles não entendem, acham que porque é a gente que não quer fazer alguma coisa é difícil. É difícil quando a gente lida com culturas muito diferentes, né? Muitas vezes eles ficam com raiva porque não tirou o dente de cara, porque quis fazer esse negócio todinho aqui, e porque tá com história para não arrancar meu dente. É muito complicado, tá, gente? Então, por isso a gente precisa explicar 2, 3, 4, 10 vezes, porque algumas pessoas, elas entendem só o que querem. Então, a gente precisa realmente explicar. Para chegar para vocês, paciente danado no outro dia, porque o dentista fez a restauração aqui e o dente tá doendo. Geralmente, vocês vão estar lá recebendo, né? Então, vocês precisam ter esse conhecimento. Olha, minha senhora, a dentista, ela fez um procedimento para tentar salvar o dente da senhora. Estava a cárie muito profunda, ela tentou colocar um materialzinho que ia tentar recuperar o dente da senhora, porém era uma tentativa. Ela fez isso para não ter que ir direto para canal. Foi uma tentativa, porque se der certo, a senhora vai fazer só a restauração. Se não der, vai ter que ir para canal. Aí é um custo maior para a senhora. Então, ela fez essa tentativa de salvar o dente da senhora. Então, por isso que vocês precisam entender o que é isso, porque muitas vezes é nas costas do técnico que o paciente vai reclamando, né? Então, vocês têm que entender para poder chegar e explicar e saber falar. Não pense numa classe que precisa saber lidar com as pessoas, são os técnicos de saúde bucal, porque às vezes o paciente vem danado, fica lá fora na recepção, e com a gente, com o dentista,
vezes ele não tem coragem de dizer, mas no técnico ele mete, porque aquele dentista fez isso, disse isso e fez isso, e vocês que precisam chegar com um jeitinho, logicamente sem mentir, é evidente, mas com um jeitinho explicar, olha, ela fez isso, ela fez uma tentativa, é porque realmente o dente da senhora estava muito profundo, a cárie, e foi uma tentativa, então se não deu certo, então realmente agora ela vai conversar com a senhora, provavelmente ou vai para canal ou para extração. Então tudo isso vocês precisam ter esse conhecimento, ter o jogo de cintura também é algo importante, porque como eu disse, tem pacientes e pacientes. Eu lido com esses problemas do paciente no público, mas no particular também tem, e os pacientes que pagam, né, não que o público a gente não faça o melhor porque não é pago, no fundo é pago, eu recebo meu salário, então estou sendo paga. Mas o paciente particular, às vezes ele se sente no direito de, porque eu estou pagando isso aqui, enfim. Então, o conhecimento vocês precisam ter do que é feito, da forma que é feito, para vocês chegarem no momento desse e conseguirem explicar, amenizar para o paciente, para ele conseguir entender, tá? Porque as pessoas, lidar com gente é difícil, né? Então, ó, tem um capeamento por par direto e indireto, que a gente falou, e algo que também existe quando há um dano à polpa, que não é o canal, é a pulpotomia. Esse procedimento, ele é feito geralmente, quando ele é feito, ele é feito geralmente em dentinhos de leite, tá? Em dentinhos descidos, que é o quê? Chegou a cárie, ó, deixa eu mostrar aqui. A cárie, ó, chegou aqui na polpa. A pulpotomia é a remoção da porção coronária da polpa. Então, nós temos a polpa aqui nessa porção coronária e temos a polpa na região radicular. A pulpotomia é a remoção só de uma parte da polpa, essa parte coronária, e colocação de um materialzinho restaurador. Então, fica ainda a raiz. Ela não é um procedimento muito realizado, porque muitas vezes a gente não tem como saber se a bactéria ela está só aqui na porção inicial da polpa. A gente não tem como saber se ela já chegou na raiz ou não. Então, já é pouco feito esse procedimento, tá? Porque às vezes existe um trabalho para fazer isso e no final continua a infecção. Então, geralmente o que se faz é a remoção completa, tá? Da polpa, que é a pulpectomia, que é o que a gente vai fazer. Porém, ainda existem questões, concursos que fazem isso, então vocês precisam saber. Então, pulpotomia é a remoção da porção coronária da polpa, tá? Professor, então por que se faz isso? Para preservar a vitalidade da porção remanescente. A gente sabe que o nervinho que inerva esse dente está aqui, ó, no finalzinho do dente. Então, se a gente deixa essa polpinha aqui da raiz, o dente continua vivo, tá? Porém, isso só se faz em crianças, tá? Em adulto não se faz pulpotomia. E a pulpectomia é o que a gente conhece como tratamento de canal, tratamento endodôntico, que é a remoção completa da polpa, tá? E a obturação por um material que é a gutapecha, o cimento endodôntico, e aqui na coroa pode ser resina ou pode ser uma coroa de porcelana ou de outra coisa, tá? Então, pulpectomia, tratamento endodôntico é a mesma coisa, tá? Remoção completa da polpa. Aqui, ó, só uma ilustraçãozinha pra gente ver bem simples como é feito, né? Então, tá aqui, ó, o dente está contaminado, o dente não é mais vital e já tem, inclusive, formação de lesão periapical, né? Então, vai remover todo o tecido cariado, né? Todo os agentes microbianos, né? É tão bom se fosse rápido assim.
Vai, ó, fechou, vai fechar com a gutapecha, com cimento endodôntico, tudo direitinho. Colocação da gutapecha. A mesma forma acontece do outro lado. Cortou, né, e condensou. Então, a gente agora tirou toda a bactéria aqui que tinha na raiz e fechou com o material da endo. Aqui, ó, ele vai colocar pino. Quem falou de pino, ó, vai colocar um pino nessa ilustração, tá? Ele fez a endo e vai colocar pino. Naqueles dentes não tinha como colocar pino, ó, dependendo de onde for a fratura, ainda que a fratura fosse aqui, foi fratura radicular, não ia ter como vedar o canal, porque a partir da fratura que a gente tem aqui, poderia ter contaminação, entendeu? Por isso que não tem como segurar uma raiz fraturada com pino. Eita, adiantei o vídeo. Vai colocar o pino. Na verdade, esse dentro da ilustração nem precisava, né? Porque ele ainda tá com a coroa toda direitinho, mas ele quis botar o pino aí. E aí, ó, vai finalizar. Gente, o conteúdo é esse. Para não ficar tão cansativo, tão... Questão de novo, professora, é rapidinho, só tem essas duas questões de verdadeiro ou falso, de certo ou errado, e mais uma questãozinha no próximo slide, tá? Então, julgue os itens a seguir relativos ao abscesso dentoalveolar agudo, patologia endodôntica comum no atendimento endodôntico emergencial. A questão, ele dá esse iniciozinho, ele pergunta: a destruição dos tecidos periapicais é uma resposta inflamatória aos agentes microbianos e não bacterianos oriundos do ligamento periodontal? Tá certo ou errado? Quando ele diz aqui que a destruição dos tecidos periapicais é uma resposta inflamatória aos irritantes microbianos. Se fosse até aqui, estava correto, tá? Porque sim, é uma resposta inflamatória aos irritantes microbianos. Só que ele continua e diz, e não bacterianos. Então, tá errado porque sim. Isso mesmo, tá errado porque quando ele diz que não é bacteriano, tá? Sim, é bacteriano, tá? São as bactérias que vão invadir o canal e destruir a polpa. Então, por isso que tá errado. E a segunda, ele repete a primeira parte aqui e diz: a resposta aos testes térmicos de sensibilidade pulpar, assim como os testes de percussão e palpação, é negativa em razão dessa patologia ocorrer em associação à polpa necrosada. Então, o teste de sensibilidade pulpar, percussão e palpação, geralmente sim é negativo, porque eles vão estar associados. Aliás, espera aí que está confusa a questão. Os testes de percussão e palpação, quando os testes, igual aquele vídeo que a gente viu, o teste de percussão e palpação, ele vai dar positivo quando o dente está inflamado, tá? Quando tem inflamação no ligamento periodontal, ele vai dar positivo. Já os testes térmicos de sensibilidade, se der negativo, é porque a polpa, sim, está necrosada, certo? Então, quando ele diz aqui que os testes vão dar negativos em função dessa patologia geralmente ocorrer em associação à polpa necrosada, então está correto, tá? E aqui por último, ó, em caso de exposição pulpar durante a remoção de tecido cariado em um molarzinho decíduo, em uma criança de 6 anos de idade que apresentou queixa de dor provocada por alimentos doces, líquidos e gelados, o tratamento imediato mais adequado deve ser. Gente, isso
é uma questão de concurso, tá? Então, ele falou de um molazinho descido, crianças de 6 anos. Teoricamente, o que a gente vai ver nesses casos vai ser, sim, pulpotomia, que é aquele que a gente remove só a porção coronária da polpa. Porém, no dia a dia, eu não sei se algum de vocês trabalham com odontopediatra. Eu acredito que a pulpotomia, ela não é tão comum, tá? Eu acho que geralmente eles partem, mesmo dentinho de leite, sim, dentinho descido, eles partem para a remoção completa da polpa, tá? Que é para não ter o risco. Como eu disse, a gente não tem como adivinhar, a não ser assim, que seja uma criança que está indo constantemente e a gente sabe que aconteceu aquela contaminação da polpa naquele dia. Aí sim, a gente remove só a porção da coroa e deixa a raizinha, a porção da polpa da raizinha. Mas, na prática, é difícil você adivinhar se as bactérias estão só na porçãozinha da coroa da polpa ou se já chegou no finalzinho do dente. Eu trouxe para vocês porque eu vi quando eu estava olhando as questões, e em concurso realmente cai dessa forma teórica. Então, falou em molazinho descido, vai ser pulpotomia, tá? Porém, na prática, eu não sei se vocês trabalharem com odontopediatra, eu acredito que na prática elas prefiram fazer logo tudo para não ter o risco de tirar um pedaço, criança já é complicado para fazer esse procedimento, e depois ter que voltar para terminar, porque continuou doendo, doutora, então vai ter que voltar para fazer o canal todo. Então, já que inicia, faz logo tudo, né? Mas, como nos concursos aparecem, é importante vocês saberem que, geralmente, falou em molazinho descido, o tratamento que eles indicam é a pulpotomia, tá? Então, pessoal, era esse o conteúdo que a gente tinha para hoje, tá? Próxima semana, professora Núbia vai estar com vocês dando continuidade aos assuntos, tá? Eu acho que ela vai dar, provavelmente, as próximas 2 aulas de vocês têm um final de semana que não tem aula, né, livre. No seguinte, ela vai continuar com vocês, e aí no mês de maio, a gente vai ver como vai ficar dividido o cronograma, e eu espero encontrar vocês novamente no mês de maio, tá? Então, bom final de mês para vocês, bom início de maio, né? Que Deus continue abençoando nossas famílias, guardando e protegendo todo mundo. E qualquer dúvida referente a esses assuntos que a gente estudou nessas últimas semanas, eu estou à disposição para vocês, tá bom? Podem falar comigo no WhatsApp que eu respondo prontamente a vocês, tá bom? Então, ótimo sábado para todas vocês e muito obrigada. Tchau, até mais.